De rainha a moradora de rua, indígena, mas ao mesmo tempo uma cafetina. Essas foram as 3 vidas de Maria Mulambo e no nosso vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a vida dessa mulher feiticeira, poderosa e que eu tenho a honra de trabalhar e de ter graças maravilhosas alcançadas por ela. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo A Vida e a História Legítima de Maria Mulambo. Se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Kélida, eu sou dirigente e fundadora da Casa Espiritual Maria Madalena, localizada aqui em São Paulo. O nosso templo é um templo especializado em magias para dinheiro, amor, abertura de caminhos, negócios e também para limpezas espirituais. E eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Se você está assistindo esse vídeo agora e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, é gratuito. É só você clicar no botãozinho vermelho que está logo aqui abaixo, ativar todos os sininhos para não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal, colocar aqui nos comentários para mim também de onde você está me assistindo, se você já conhecia essa história de Maria Mulambo ou alguma dessas histórias de Maria Mulambo. E claro, coloca aqui nos comentários se você gostou do nosso vídeo de hoje. Aproveitando que eu vou te falar sobre essa história de Maria Mulambo, se você deseja participar do nosso ritual magístico para amor, dinheiro, negócios, aberturas de caminho, na força de Maria Mulambo, é só você encaminhar uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aqui na tela, ou também saber mais informações no link que está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 26 de abril, não tem importância. Você pode adquirir o conhecimento, pode assistir normalmente, não tem problema nenhum. Mas se você está assistindo antes, você é meu convidado e minha convidada para participar de um dos maiores rituais de magia do Templo Espiritual Maria Madalena, que acontece só uma vez por ano com Maria Mulambo, tá certo? Então, fica o meu convite para você participar do nosso ritual. E vamos começar então o nosso vídeo, porque hoje eu vou te contar as 3 vidas de Maria Mulambo. Bom, ela me contou de uma forma muito rápida as 3 vidas que ela teve aqui na Terra, né? E eu sei que muitas pessoas querem saber sobre a vida das entidades que carregam, que acompanham. E Maria Mulambo, ao contrário de Maria Padilha, ela não me levou até a cova, né? Ela não me levou até ali aos restos mortais como Maria Padilha fez, né? Mas ela me contou a história, por quê? Porque como ela foi uma mulher extremamente conhecida e ao mesmo tempo esquecida, digamos assim, dentro do contexto social e dentro da memória da sociedade, então ela disse que hoje em dia vai ser muito difícil encontrar os restos mortais dela. Mas, querendo ou não, ela acabou contando essas 3 vidas e eu vou trazer essas 3 vidas aqui para vocês. Eu sei que em algum momento desse vídeo eu vou ter que trocar algumas palavras, eu vou ter que falar algumas palavras pela metade, até mesmo para o vídeo não cair, para não dar problema aqui no nosso vídeo. Mas a primeira vida de Maria Mulambo, ela foi uma nobre, ela era uma mulher muito nobre de uma corte. Ela viveu, gente, ali entre Marrakech, Marrocos, né? Então ela vivia ali naquele país, né, naquele meio. Então, ela era uma mulher de uma família muito nobre. Por isso, Maria Mulambo conhece muito as ritualísticas dos chás, das bebidas, né? Por isso, ela tem essa magia também que a gente chama de magia moura, de magia europeia. Mas o que acontece? Maria Mulambo, ela era casada e ela tinha uma única filha que adoeceu, né? Essa filha que ela teve desencarnou através da peste bubônica, porque essa peste ela estava muito em alta ali quando tudo isso aconteceu. Maria Mulambo tinha um casamento muito sólido, era um casamento de muito amor. O marido dela amava muito ela e ela amava muito a sua filha. Ela tinha a filha dela como sendo tudo na vida dela. E a filha dela, então, desencarnou com 6 anos de idade, né? O que aconteceu com Maria Mulambo? Ela saiu ali de todo aquele luxo que ela tinha, né? Daquele palácio que ela vivia.
ela saiu apenas ali com as roupas do corpo e com uma navalha, né? Essa navalha, essa adaga que ela usava, ela trazia aqui na coxa para se defender. E uma outra coisa que ela levou com ela foi uma boneca, que era a memória e a lembrança da filha dela, né? Então, ela sofreu muito, ela viveu nas ruas, né? Ela não queria ser levada de volta ao palácio, e ela sempre usava essa adaga para se defender de alguém. Só que as pessoas conheciam, né, quem era ela, de onde ela vinha, sabia que ela era uma boa mulher. E as pessoas ajudavam ela principalmente na alimentação, que muitas vezes ela acabava negando, né? Algo que foi muito interessante que aconteceu dentro dessa passagem é que Maria Mulambo, ela não teve a doença que levou a filha dela, mas que levou a filha e logo em seguida também levou o seu esposo. Maria Mulambo ali entre as ruas, né, ela sempre muito mal vestida, porque com o tempo as vestes dela foram ficando cada vez mais desgastadas, e muitas pessoas falavam quando ela passava na rua, né, era a nobre que saiu do luxo e veio para o lixo. Então as pessoas falavam muito isso a respeito de Maria Mulambo. E algo que também não demorou muito, ela também contraiu a doença e outras doenças também, e acabou desencarnando na rua, né? Então, nessa memória que ela traz para nós, dessa vida que ela traz para nós, ela não tem lembrança de onde o corpo dela foi sepultado, ela nem acredita que o corpo dela foi sepultado, né? Então, ela traz essa memória dessa perda da filha, né? E aí você vai entender agora o porquê que nessa terceira vida dela, a terceira vida de Maria Mulambo, é completamente diferente, porque ela age como uma mulher muito defensora de outras mulheres, e daqui a pouquinho você vai ficar impressionada com essa terceira vida de Maria Mulambo, né? Então, depois que Maria Mulambo passa por essa vida, ela tem uma breve memória da segunda vivência dela, que foi quando ela já encarnou aqui em terras brasileiras e ela era uma indígena. Ela conta que ela era uma índia e que ela vivia em sua tribo, era uma tribo extremamente isolada. Ela só conta essa parte, tá, gente? Que ela vivia em uma tribo, era uma tribo muito isolada, e o irmão dela foi designado o xamã dessa tribo, né? Então, Maria Mulambo, junto com a sua mãe e com a sua família, ela tinha todo o conhecimento de magia xamânica, das ervas, até mesmo da terra, dos animais de poder, né? Ela tinha toda essa influência ali da magia na vida dela. Mas o que aconteceu? Maria Mulambo, ela engravidou 3 vezes. E essas 3 gravidezes de Maria Mulambo, ela não chegou até o fim, né? Ou seja, ela acabou sendo interrompida na metade, né? Ela conta que não sabe, pelo menos é isso que ela fala, que ela não sabe o porquê nenhuma das suas gestações chegaram até o final. Ela só sabe que ela teve 3 gestações quando ela encarnou como uma indígena, e isso não chegou ali até o final, né? Ou seja, ela ficou muito pesarosa por não conseguir gestar essas 3 crianças, né? Acabou, gente, que depois de tudo isso aconteceu com ela ali, né, como essa indígena, até mesmo perdendo ali essas 3 oportunidades de ser mãe, Maria Mulambo, então, ela sofre um assédio. Eu não vou falar a palavra correta, mas a sua tribo, ela é invadida até mesmo por portugueses e por espanhóis, né? Tinha ali também outro grupo que veio junto com os portugueses e espanhóis, invadem ali a sua tribo, e aí, infelizmente, muitas mulheres da sua tribo, elas foram até mesmo violentadas, né? Então, o que aconteceu? Maria Mulambo, ela tem a lembrança que ela ainda foi jogada no rio, meio que desacordada. Ela sabia que ela ainda estava viva, mas ela foi jogada no rio
com um pouquinho de consciência ainda. Então, veja bem, foram duas vidas aqui muito sofrida para ela, né? Onde uma ela tinha tudo, até mesmo por isso que às vezes você vê muitas mulambos aí relembrando essa história, né? Falando do luxo até ao lixo, né? Das vestes muito ricas e muito volumosas, até uma veste rasgada, né? E depois ela vem como essa indígena e acaba passando por essas violências, além também de não ter conseguido ali levar adiante as suas gestações, né? Bom, depois de tudo isso, passa-se o tempo e Maria Mulamba, então, ela reencarna novamente. Dessa vez, Maria Mulamba, ela já reencarna ali por 1800 e alguma coisa, né? Então, já é uma proximidade maior. Maria Mulamba, então, ela encarna em Recife, né? Ela se casa, na verdade, ela tinha um casamento que até então, esse casamento, ele era visto pela sociedade como um casamento que era muito feliz, né? Então, era um casamento, assim, que ela era a mulher que o marido sempre gostava de cortejar, era a mulher que o marido sempre gostava de estar por perto, enfim. E Maria Mulambo tinha um casamento visto como perfeito. Só que o que acontece? Maria Mulambo, ela engravida, né? E ela tem ali o seu filho, ou seja, ela acaba realmente sendo mãe, tendo essa felicidade de ser mãe, né? Nessa completude que até hoje ela fala que quando uma criança agradece ela se sente a maior de todas as rainhas, porque ela tem esse apego às crianças, né? Então, quando Maria Mulambo, ela gesta uma criança, essa criança nasce, o que acontece? O marido dela começa a ficar com muitos ciúmes da criança. Porque Maria Mulambo deixa, né? Eu falo Maria Mulambo, gente, porque ela nunca falou o nome dela, como ela era chamada quando ela estava encarnada. Então, Maria Mulambo acaba sendo vítima dos ciúmes do seu marido por causa do filho que tinha nascido, né? E então começa-se as brigas, ele começa a beber, ele vira ali um alcoólatra, né? E depois que ele vira um alcoólatra, infelizmente, ele vira um homem muito agressivo. E Maria Mulambo sempre tentando manter a sua casa, mas ao mesmo tempo também mantendo o seu casamento. O que acontece? Por causa da agressividade desse homem, ela também perde o seu filho, né? Vocês entendem o que aconteceu, né? Então, ele era muito agressivo com a criança e também com Maria Mulambo. Então, ela acaba perdendo novamente esse filho tão amado e tão desejado ali por ela, né? E o que acontece com Maria Mulambo? Maria Mulambo vai para as ruas. A primeira coisa que Maria Mulambo faz, ela começa a transitar muito perto ali do cais, né? Ou seja, ela vai realmente para a rua com o intuito de não mais viver, né? Ou seja, ela não tinha mais o intuito de viver porque ela já estava realmente ali sendo agredida pelo seu marido, também perdeu seu filho por causa dessa mesma barbárie do seu marido. Enfim, como falei para vocês, eu não vou chegar a falar tudo, porque senão o nosso vídeo ele acaba caindo, né? E então ela vai ali para aquela zona, para aquele cais ali, e começa a fazer amizade com outras mulheres. Uma coisa que Maria Mulambo sempre tinha dentro dela era a educação que ela tinha recebido, a organização que ela tinha, e uma outra coisa que ela também tinha era um certo espírito de liderança, porque o marido dela, né, que na época eram casados, ele era um comerciante, então ela sabia também lidar com essa parte do comércio. O que acontece? Essas mulheres que eram amigas ali de Maria Mulambo, elas resolvem, depois de um tempo que Maria Mulambo já estava ali nas ruas, já estava ali, já tinha achado uma forma de sobreviver, vocês sabem como ela encontrou essa forma, né? Fazendo ali programas, tudo, fazendo companhia, enfim. Então, o que aconteceu? Maria Mulambo começa
a tentar uma nova vida com essas mulheres. Então elas compram uma casa, né, que era uma casa ali de prostituição, e Maria Mulambo então fica responsável por toda essa administração dessa casa. E nessa casa com Maria Mulambo foram outras 12 mulheres. Era uma casa pequena, né, na verdade, que virou um negócio pequeno. E Maria Mulambo, quando ela começou a ficar à frente desse negócio, ela teve um único propósito. Qual foi esse propósito? De que nenhuma mulher sofresse nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão, e que as crianças que ali chegassem fossem muito bem-vindas. Então, as mulheres que já tinham os seus filhos, aqueles que ficavam na casa de um, na casa de outro, Maria Mulambo fez questão de levar para essa casa e de separar 2 quartos nessa casa para essas crianças morarem, né? Ou seja, ninguém chegava perto dessas crianças. As mulheres, né, que tinham um pouco mais de idade ali, que não estavam mais trabalhando ali dentro da casa, né, que não estava mais ali oferecendo os seus serviços, Maria Mulambo então designou para cuidar das crianças. Então, tinham poucas crianças, não eram muito, acredito que ela me disse que era entre 4 e 5, ela não lembrava, mas tinham essas 4 e 5 crianças que moravam ali e eram muito bem cuidadas. Outra coisa que Maria Mulambo também não permitia de forma alguma era que as suas moças, ou seja, as suas amigas, as meninas que trabalhavam ali para ela na casa que estava comando dela, trabalhassem grávidas. Maria Mulambo nunca aceitou isso. O que Maria Mulambo fazia? A partir do momento que a mulher descobria que estava grávida, o que Maria Mulambo fazia? Tirava ela do salão e colocava ela para cuidar das crianças. Enquanto essa mulher estava amamentando, Maria Mulambo não deixava nada faltar, nem para essa mulher e nem para essa criança. Muitas vezes, quando a casa ali, quando todo o negócio passava por uma queda de lucro, alguma coisa nesse sentido, Maria Mulambo ia até a igreja e pedia pão e leite para alimentar as crianças. Ela nem chegava a pedir comida para elas, né? Ela sempre pedia ali comidas, até mesmo para alimentar as crianças. Então, as crianças sempre foram prioridade de Maria Mulambo, até mesmo porque ela tinha ali, aquele carinho, aquela falta, ela sentia a falta ali do seu filho, né? Então, enfim, ela era uma mulher que sempre trouxe com ela esse coração, ainda hoje, tá, gente? Ela é uma mulher que traz com ela um coração com muito amor pelas crianças, né? Então, quando acontecia, de repente, da casa não ir muito bem, alguma coisa nesse sentido, Maria Mulambo ia buscar ajuda. Então, as roupas, às vezes elas ganhavam algumas roupas que estavam rasgadas, e ela também não aceitava que as crianças se vestissem com roupas rasgadas. Então, ela sempre arrumava, sempre costurava a roupa das crianças para que as crianças pudessem estudar, né? Então, o primordial para aquelas crianças ali para ela é que essas crianças estudassem. O que acontece? Essa história que Maria Mulambo tinha amor, assim, incondicional por crianças, cresceu. E aí o que aconteceu? Muitas mulheres que às vezes não podiam também cuidar dos seus filhos, começaram, ao invés de deixar na igreja, deixavam lá na porta da casa de Maria Mulambo, onde todas as mulheres trabalhavam também. E Maria Mulambo não tinha coragem até mesmo de deixar essas crianças ali na rua, ou até mesmo levar ali para o convento, ou para a igreja, ou para alguma outra instituição. E o que ela fez? Ela foi acolhendo essas crianças, e o que era primordial para ela era a educação dessas crianças, né? Então, o que aconteceu? Durante o dia, todas essas mulheres cuidavam dessas crianças, ajudavam ali a cuidar dessas crianças, e quando a casa abrisse, Maria Mulambo deixava essas crianças ali em um lugar separado, até mesmo para que ninguém pudesse ver, ninguém pudesse chegar
perto de onde essas crianças ficavam. Então, era como se ela fosse ali uma guardiã dessas crianças e ninguém podia chegar nem perto e nem sonhava que isso acontecia, né? O que aconteceu, né, gente? Com todo esse zelo, com todo esse cuidado que ela tinha, a igreja também ajudava muito elas. Olha que interessante, né? A igreja fazia doação ali de cesta básica, acho que era cesta básica naquela época, pelo que ela falou, eu acredito que seria isso. Então a igreja fazia ali doações, né? Doava roupas, doava sapatos e, como te falei, ela fazia questão que toda criança que estava sob os olhos dela fosse muito bem cuidada, né? Um fato muito interessante aconteceu, que depois de um tempo que a fama dela foi muito longe, que a casa dela começou a acolher, virou praticamente ali um ponto onde as pessoas deixavam as crianças, né, para serem adotadas por ela, porque ela como se ela tivesse virado uma mãe das crianças abandonadas, né? Não sei, ela fala que alguém, né, pediu para que fossem lá e tirassem todas as crianças da guarda dela, porque ela não tinha a documentação, ou seja, aquelas crianças que foram deixadas lá para ela cuidar, ela não tinha documentação. E aí eles foram e falaram que mesmo as crianças que tinham as suas mães trabalhando ali, ou ela separava a casa, ou eles iam levar essas crianças embora. Então, o que aconteceu? Todas as crianças, até mesmo as crianças que eram filhas das moças que trabalhavam lá, por mais, gente, que tudo era separado, ela sempre falou que tudo era muito separado, que nada acontecia, tanto que tinham pessoas só para cuidar dessas crianças, ela nunca deixava faltar nada. Aconteceu que foram lá e retiraram todas as crianças, é como se tivesse levado inclusive os filhos das moças que trabalhavam, porque elas não tinham para onde ir, né? Então elas tinham aquela casa e elas não tinham família, elas não tinham ninguém. Então pegaram aquelas crianças e saíram distribuindo essas crianças em orfanato, até mesmo aquelas crianças que as mães trabalhavam lá, né? E separaram as mães das crianças, enfim. E aquilo para Maria Mulambo foi a pior coisa que aconteceu, ou seja, ela não aceitou, aquilo ali para ela foi algo muito doído, foi muito doloroso que aconteceu para ela, né? Então, o que acontece? A partir daí, a partir do que essas crianças elas foram colocadas em outros lares, né, em outras casas, enfim, colocada ali em outros orfanatos, Maria Mulambo lutou por muito tempo para conseguir alugar um lugar, para conseguir ter ali um outro lugar onde ela pudesse cuidar dessas crianças, mas não quiseram dar a ela a licença para que ela pudesse cuidar. O que aconteceu? Ela foi ficando cada vez mais apática, né? Ela foi ficando sem forças. Então ela fala que ela morreu de tristeza, né? Ou seja, que tirou aquilo que trazia alegria para a vida dela, aquilo que ela lutava tanto, que ela cuidava com tanto carinho dentro das condições que ela tinha na época, e tirou tudo aquilo dela. Então aquela alegria que ela tinha foi totalmente perdida, porque tiraram ali as crianças sob os cuidados dela, que ela tanto amava e que ela tanto cuidava, né? Então Maria Mulambo ela desencarna, né, depois de tudo isso que aconteceu, e ela decide então não reencarnar novamente, né? Porque ela diz o seguinte: eu não fui feliz nem com o meu amor incondicional, que era ali pelos pequenos, né? Então, o que aconteceu? Hoje, Maria Mulambo, ela é um espírito que de forma alguma ela deixa passar nenhum tipo de injustiça que aconteça com mulheres e com crianças. De forma alguma ela não, gente, ela é capaz, assim, eu sempre falo que ela é capaz de trabalhar de graça, só para realmente ver a justiça acontecendo, e ela também não vai medir esforços para ver a justiça acontecendo, caso uma mulher ou uma criança sofra algum tipo de maldade, né? Maldades, quando eu falo geral, vocês estão entendendo. Então, assim,
ela tem esse senso de justiça, né? E Maria Mulambo, ela traz com ela toda aquela feitiçaria tradicional, né? Depois que ela vai para o astral, que ela encontra outras mulheres que também passaram por questões aqui na Terra muito semelhantes ao que ela viu, ao que ela viveu, ela acaba sendo acolhida e aí elas resolvem ter realmente essa egrégora denominada Mulambos, né? Mas por que Mulambos? Tanto que na Mulambo, dentro dessa egrégora, só tem mulheres que foram obrigadas a sair da sua casa, que não foram acolhidas pelas suas famílias, ou que se perderam de repente por causa de uma desilusão amorosa, ou por causa de uma perda muito grande. Então, acabaram formando essa egrégora. Só que o que acontece? Essas mulheres que muitas vezes saíram de suas casas, elas eram vistas como a bruxa, a mulher ali que não era bem-vinda na família. Enfim, todas essas mulheres, elas se formaram um grupo poderoso junto com outras mulheres, e aí elas então começaram a virar as senhoras da feitiçaria. O que são as senhoras da feitiçaria? Elas vão desde um terço, um rosário, uma reza, até uma magia indiferente para o que seja, né? Ou seja, o certo e errado, bom e mal, para essa egrégora, cada um tem o seu peso, ou seja, tudo é avaliado dentro do sofrimento e da situação da pessoa, dentro da necessidade da pessoa, né? Então, Maria Mulambo, por quê? Ela vem dentro dessa energia porque ela não precisa de muito para trabalhar. Ela precisa enxergar verdade, ela precisa enxergar coração, ela precisa enxergar ali que aquela pessoa realmente é merecedora daquilo que está pedindo para ela. A partir daí, ela vai, gente, atrás, e realmente ela faz de tudo para realizar o pedido dessa pessoa e principalmente para fazer justiça, né? Eu sei que o vídeo ficou pouco longo, poderia se estender mais, porque eu poderia falar mais sobre a magia de Maria Mulambo, mas nós estamos na semana do especial dos rituais de Maria Mulambo. Se você vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo depois do dia 26 de abril, não tem importância, fica o conhecimento, mas se você está assistindo antes, você é meu convidado, minha convidada, para participar do nosso ritual de feitiçaria e magia com Maria Mulambo. Então, se você quer encaminhar o seu pedido para essa mestra da feitiçaria e essa mulher que sofreu tanto aqui em terra e hoje dedica o seu tempo a ajudar outras mulheres, é só você encaminhar uma mensagem para a gente ou clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e você vai receber todas as informações necessárias para você fazer parte dessa linda festa conosco. Porque eu sei que o feitiço que ela faz é um feitiço que ela leva poucos elementos, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher que merece muito. Ela é uma mulher que merece ter presentes, que merece ser honrada, porque aquilo que ela cuida, ninguém bota a mão. Até o nosso próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Tchau, tchau.